A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Hélio, membro da Convenção Batista Independente. Estamos há mais de 100 anos plantando igrejas, evangelizando, pregando a palavra de Deus e enviando missionários para o mundo inteiro. E estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, buscando a face de Deus, buscando a vontade de Deus, nos aproximando de Deus nessa peregrinação. Venha conosco, se inscreva no canal, marque aí as notificações e receba todos os dias uma mensagem de reflexão para a sua devocional, para a sua campanha de jejum e oração. Nós temos um material, né? Todo ano nós lançamos um livro. Esse ano o livro foi esgotado na editora, mas nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo, os aplicativos, tanto para a loja Apple ou Google, do nosso material do devocional. Mas se você também não tem, não se preocupe, todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. O tema desse ano é Transformados. Vamos orar ao Senhor e vamos entrar no nosso último dia da terceira semana. Nós estamos falando na semana do poder transformador do perdão e nós estamos encerrando aqui essa semana, e semana que vem nós teremos um outro enfoque, né, para a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Mas vamos orar ao Senhor, vamos iniciar a mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te pedimos, Senhor, que tu continue nos transformando. Como foi importante essa palavra sobre perdão para nossas vidas, que nós possamos melhorar, possamos entender que nós precisamos perdoar porque fomos perdoados. Fala conosco, Senhor, e ainda nos esclarece mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo de encerramento dessa semana. E diz o seguinte a palavra do Senhor: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. A visão que nós trazemos nesse último dia é que a questão do perdão, de perdoar, ser perdoador, é um alinhamento com o coração de Deus. Paulo nos diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E Cristo é perdoador por excelência. Deus, na sua graça, no seu infinito poder, ele está tão disposto a perdoar o homem perdido, tão disposto a resgatar o homem perdido, trazer para perto de si o homem, que ele dá o seu Filho unigênito. Jesus, ele dá a sua própria vida na cruz, como ovelha muda segue ao matadouro, com a finalidade de trazer para perto do Pai aquele que estava perdido e afastar daquele que estava perdido o seu pecado. Ou seja, um processo poderoso de perdão que atrai, que modifica, que liberta, que cura, como nós já vimos essa semana, que alegra, que renova, que traz paz, que traz alegria, né? Então, esse perdão do Senhor é algo intrínseco da sua natureza. O coração de Deus é um coração perdoador. E como não será o nosso coração perdoador se o coração do próprio Deus o é? E se nós somos filhos de Deus, nós somos perdoadores por excelência. Nós precisamos entender e viver o perdão como um alinhamento do coração de Deus. Quando nós perdoamos, nós não estamos fazendo nada magnífico, não estamos fazendo nada glorioso aos olhos da vaidade humana, mas estamos fazendo aquilo que é o mínimo que nós precisamos para que haja restauração das vidas. Quantas pessoas se desfalecem, morrem, viram moradores de rua por causa da falta de perdão? Quantas pessoas estão por aí perdidas e errantes no mundo, soltas no mundo das drogas, no mundo dos vícios, por falta de perdão? Tanto de perdoar quanto de ser perdoado, mas a casa de Deus é a casa do perdão, é a casa da misericórdia, é a casa do renovo, é a casa do recomeço, é a casa do refrigério, é a casa da busca, é a casa do abraçar, é a casa do afastar o pecado do pecador, é a casa do perdão, é a casa do
da misericórdia, é a casa do perdão. Então, querido, nós somos perdoadores por excelência. E quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo nada miraculoso. Nós estamos seguindo o coração de Deus. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, comece pelo perdão. Comece praticando o perdão. Comece buscando o perdão. Comece perdoando e sendo perdoado. Perdoe-se a si mesmo. Perdoe aos que estão ao seu redor. Saia correndo e abrace. Seja perdoador como nosso Deus. Deus, ele viu a necessidade do homem ser perdoado e ele entrou com um bezerro cevado. Ele entrou com a túnica. Ele entrou com o anel. Ele entrou com todas as honras e glórias sobre a vida do indivíduo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que está escrito no texto. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus, em seu trono de justiça e santidade, poderia nos condenar e nós não teríamos muito o que dizer, na verdade nada, ficaríamos mudos e silentes, porque Ele conhece o nosso pecado. Mas Ele não nos trata conforme o nosso pecado, não como nós merecemos, mas como Ele, misericordioso, nos vê e tem expectativa de que nós sejamos. Então Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Olha só que coisa tremenda. O amor de Deus é enorme. E se o homem chega às portas da casa de Deus, chega às portas da presença de Deus, chega diante de uma pessoa de Deus, ele precisa alcançar perdão. O mundo carece de perdão. Nós temos sede de vingança na terra. As pessoas têm sede de vingança, fazer vingança com as próprias mãos. Mas quando o arrependimento chega ao coração das pessoas, nós temos que ser os primeiros a estender a mão e perdoar. Deus, ele trata cada um com o seu caso, mas o nosso coração tem que estar disposto ao perdão. E essa palavra encerre essa semana de bênção sobre a sua vida, que você tenha se tornado mais perdoador. Diante de nós está um grande desafio, irmãos. Perdoar não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa corriqueira, né? Mas é a necessidade de nós nos alinharmos ao coração de Deus. Nós precisamos nos alinhar ao coração do Senhor. Precisamos que o nosso coração esteja igual ao dele, chegando nos princípios do coração dele, porque ele é perfeito, ele perdoa com perfeição, ele não lembra, não fica lembrando dos nossos pecados. Nós é que fazemos isso com os nossos devedores. Mas que nessa semana você tenha entendido que antes de você atirar a primeira pedra, se você não tem pecado, primeiro você verifica isso. Antes de rejeitar o perdão, veja se você foi perdoado primeiro. Antes de abraçar, antes de fechar os braços, negando o abraço, veja se você não foi abraçado primeiro de graça. Dá de graça o que você recebeu de graça. Perdoa de graça. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que essa semana você seja transformado nesse item do perdão. E que você perceba que é graça de Deus para nossas vidas. É o sinal de Deus na vida cristã, o perdão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, perdoadora, de perdoado. E que você possa estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a sua família, com a sua parentela. Que quando você dobrar os seus joelhos e se lembrar de que tem que resolver alguma coisa, pare, deixa a sua oferta ali no altar, aleluia, e vai lá e refaz, reconcilia, renova. Que Deus possa te abençoar. Como você tem observado,
Eu sempre coloco as meditações, as palavras aqui que eu falo, os textos que apoiam os nossos argumentos aqui na nossa meditação, aqui. Eu queria convidar você que você não apenas olhasse, visse bonitinho, nossa, o efeito especial tá bonitinho, mas que você abrisse a sua Bíblia. Que na hora de você ler, de você participar desse devocional, a sua Bíblia esteja na sua mão. Pode dar pausa no vídeo, pode parar ali o vídeo, dar uma pausa, abre o versículo, lê o texto, separa ele. Talvez você de manhã leu, viu o vídeo e à noite você vai ter um momento de devocional, ou na hora do seu almoço, eu não sei, na hora que você vai apresentar o seu propósito ao Senhor, entregar o seu jejum ali. Então leia esses textos, porque eles são importantes. Não leiam apenas o versículo, leiam o contexto todo para vocês entenderem por que nós afirmamos aquilo, qual é aquele fundamento. Nós temos tido um trabalho para que você tenha tranquilidade de estudar, de ler, de conhecer. Não seja apenas um ouvinte, né? Mas seja como os bereanos, conferindo na palavra aquilo que se fala. Mas que Deus possa te abençoar e que essa semana seja uma semana de transformação para a sua vida. Se feche com chave de ouro. E semana que vem nós estamos aqui com os nossos devocionais, né? A gente fala semana que vem como se fosse longe, semana que vem é amanhã. Amanhã nós já teremos um novo devocional. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Jesus.